Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Desde a última terça-feira, iniciamos aqui no Ponto de Pauta uma série especial de entrevistas por conta do encerramento desse ano de 2021. Nessas edições especiais, faremos um balanço do último ano, do último período, a partir da perspectiva de uma temática específica a cada edição. Dessa forma, hoje temos como convidada a professora aposentada do curso de enfermagem da UFSM, integrante do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Santa Maria e idealizadora e coordenadora da campanha Santa Maria 50-50. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é 2021 na luta das mulheres. Professora Maria Celeste, para começar, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui, tá? E vamos ver o que nós podemos contribuir. Certo. Professora, é impossível fazer um balanço desse último período sem tocar na questão da pandemia. E no caso das mulheres, a pandemia trouxe o agravamento de uma situação já bastante grave, que é o aumento dos casos de violência doméstica no Brasil durante o período da pandemia, né? Esse aumento que foi apontado por números oficiais e por diversas pesquisas também. Eu queria começar lhe perguntando se aqui em Santa Maria nós também averiguamos esse aumento e também o que se identifica dessa correlação entre a pandemia e o aumento da violência doméstica? Bom, nós vimos esse aumento no mundo inteiro, né, Rafael? E no Brasil também não foi diferente. Santa Maria foi o que a gente considera uma situação bem diferente, né? Nós não tivemos mais, não aumentou o número de ocorrências de violência doméstica, tá? Quer dizer, não houve um aumento de boletins de ocorrência. Mas isso não quer dizer que as mulheres não estivessem sofrendo violência, ao contrário, né? O fato delas estarem talvez mais fechadas em casa, com o seu agressor, mais vigiadas, talvez fizessem com que elas não conseguissem recorrer, né, a alguma ajuda. Então, fica um ponto de interrogação, porque muitas pessoas dizem, não, mas aqui em Santa Maria não teve violência. Não, não é isso, não é isso. A gente precisa ler de uma forma diferente, né? Porque no momento que as mulheres estão restritas ao seu ambiente, muitas vezes sem telefone, sem conseguir conversar com ninguém, com o agressor estressado, né, por uma série de motivos que a própria pandemia trouxe, né, de perda de emprego, da própria situação de ficar dentro de casa, num ambiente em que os homens não estão acostumados a viver, né? Um ambiente restrito, né? Então, a gente não tem como a gente não entender que não terminou, não. Santa Maria teve violência, sim, né? Só que não chegou não chegou até a delegacia, vamos dizer assim, né? A gente pode levar em conta também que Santa Maria vem há um tempo já fazendo a segurança pública, né? Vem fazendo um serviço, um trabalho muito junto aos como é que eu vou te explicar? Mais no sentido de repressão, né, de violências. Então, eu penso que isso aí também possa ter contribuído para que algumas denúncias não fossem feitas, né? Eu não me lembro qual a outra pergunta, Rafael. Não, mas a senhora acabou respondendo de certa forma, porque eu perguntei sobre a correlação que poderia se fazer entre a pandemia e o aumento dos casos. A senhora mencionou a questão
enfim, de fatores, né, estressores, digamos assim, desemprego, o problema da crise, o próprio fato de ficar trancado em casa. Então, considero que podemos passar para a próxima pergunta, porque considero que a senhora respondeu. O que talvez a gente pudesse acrescentar aí, né, já que tu me lembrou, os homens eles não são criados para ficarem dentro de casa, né? Isso ainda acontece, né? Então, são as mulheres que ficam mais no doméstico, né? No que a gente chama de trabalho reprodutivo, né? Os homens têm mais o trabalho produtivo, que é aquele que gera renda, que tem visibilidade, que tem valor para a nossa sociedade, né? O trabalho doméstico, ele é invisível, né? Ele não tem valor de moeda, né? Ele não produz bens, né? Mas, ao contrário, né? Nós sabemos que as mulheres é que mantêm a vida, né? É que cuidam das pessoas, né? E da vida. Então, no momento que os homens, isso eu penso que seja bem por aí. No momento que os homens não são criados para estarem dentro de casa, e no momento que eles são obrigados, né, a ficar dentro de casa, eles não conseguem, eles talvez não consigam encarar, né, o ambiente doméstico como algo natural e que tem o seu valor, né, o seu valor social. Então, a própria divisão sexual do trabalho, né, nos divide muito, né? Então, talvez exista até um certo desprezo pelo ambiente doméstico, por ele justamente não ter valor, né? Ele não tem valor de moeda, de troca, né? Ele é invisível. E eles são criados não para o doméstico, e sim para o público, né? Eles são criados para produção. Então, eu penso que isso aí seja um dos motivos bem fortes, né? Que tenha possibilitado conflitos dentro de casa, né? Brigas, e as mulheres na situação de subordinação em que vivem, né? Nós mulheres, né? Me incluo nisso aí, né? Elas com certeza ficam mais vulneráveis à violência doméstica durante a pandemia, né? Nós não esperávamos uma pandemia tão longa também, né, Rafael? Uma pandemia que nos pegou muito, muito despreparados, todos, né, e todas. Então, a gente precisa aprender com ela em todos os sentidos, né? Certo. Professora, falando agora em nível nacional, o atual governo federal do presidente Jair Bolsonaro é um governo caracterizado profundamente pela retirada de direitos. Esse processo de perda de direitos já vem de antes, mas se intensifica muito desde que o presidente Jair Bolsonaro assume o poder. O que eu quero lhe perguntar é como essa agenda de retirada de direitos atinge de maneira especial as mulheres brasileiras e atingiu de maneira especial as mulheres brasileiras no último período. Olha, Rafael, esse é um assunto tão longo, né? Dá tanta discussão, né? Com certeza, né? Um governo de extrema direita que tem posturas e ações que visam, né, a busca por um Estado mínimo, não poderia ser diferente, né? E as políticas públicas realmente, muitas delas foram destruídas, né? Essa destruição, eu penso que tenha começado já em 2016, com o golpe, né? As conquistas que nós tivemos desde 2002, 2003, quando foi criada a Secretaria de Política para as Mulheres no âmbito nacional, né? Que tinha status de ministério. No momento que ela foi, e que foi com ela, foi com a Secretaria de Política para as Mulheres que
se começou a construir políticas públicas para as mulheres, né? As políticas que nós tínhamos até então eram a criação dos conselhos de direito das mulheres, tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual e municipal, e as delegacias. As duas grandes políticas públicas foram criadas em 1984, 85, tá? E depois as coisas se estagnaram, né? E muito embora as mulheres tivessem lutado durante todo esse tempo, e na época da Constituição, né? As mulheres lutaram muito, né? Dizendo que constituinte para valer tem que ter palavra de mulher, né? E se conseguiu, né? Pelo menos naquele artigo 5º, se não me engano é o 5º, dizendo que homens e mulheres são iguais perante a lei. Está escrito lá, infelizmente só está no papel, né? Mas de direito nós temos, né? Está escrito lá. De fato não, mas de direito sim. Então, as conquistas que nós tivemos de 2002, 2013 até 2015, principalmente, quando a coisa começou a cair, né? E depois em 2006, especificamente com o golpe, as conquistas que nós tivemos em termos de política para as mulheres foi fenomenal. Foi fenomenal. E eu não estou falando só do enfrentamento à violência, né? Mas políticas de autonomia econômica, igualdade no mundo do trabalho, políticas direcionadas à educação não sexista, não lesbofóbica, não, enfim, as políticas, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né, o enfrentamento à violência, a necessidade da posse da terra pelas mulheres, né? Então, muita coisa que a gente nem imagina, né, que aconteceu nesses 12 anos nós tivemos no Brasil. E talvez, Rafael, seja isso que nos sustente hoje nessa destruição total, né? Nessa destruição total. Em fim de 2018 ou 19, a minha cabeça não está muito boa. O TCU fez uma avaliação em 2019 já, fim de 2019, 2020. Fez uma avaliação dos recursos e das condições que o Brasil teria para bancar aquele 5º objetivo da Agenda 2030. Tu conhece a Agenda 2030, né? Tem tudo a ver com nós, mulheres, no mundo inteiro, né? Que é o tema da nossa campanha 50-50 até. O TCU fez uma avaliação para ver quais as condições do Brasil para implementar as ações referentes à Agenda 2030, né? Nós temos um objetivo bem específico na Agenda 2030, que é no 5º objetivo, a igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas, até 2030. A gente já sabe que não vai acontecer isso até 2030, né? São intenções e é uma forma de fazer com que os Estados, membros da ONU, se comprometam, né, com mudanças, dentre elas a igualdade de gênero, que talvez ela seja a central em em todos aqueles 17 objetivos, né? Então, o que o TCU descobriu lá? Ele viu que o Brasil realmente não estava preparado, não está preparado, e a gente vê isso pela inoperância, né, da secretaria que nós temos hoje no Ministério da Mulher, né? Então, eles detectaram uma inoperância do governo, uma falta de habilidade em conversar com os outros ministérios, a gente vê isso todo dia, né? Porque no momento que a gente trabalha igualdade de gênero, a gente precisa trabalhar de forma transversal, né? Ela deve perpassar todas as políticas, de forma que cada ente desses
se responsabilize por alguma coisa que tenha a ver, né, com essa busca. Então, foi detectado também uma perda de 80% dos recursos para as políticas para as mulheres. Né? Então, só por aí tu consegue ter um panorama aonde que nós íamos parar de 2016 até hoje, né? Que tem isso, 6 anos, 5 anos, 6 anos, né? 5 anos. Então, não tem como a gente dizer, não, as políticas públicas para as mulheres estão a pleno vigor, né, como lá em 2013 em diante, né, onde a gente viu tantas políticas, mulheres na ciência, mulheres no trabalho, enfim, né, muitas mesmo. Minha Casa Minha Vida, que foi uma política que fazia com que as mulheres tivessem o domicílio no seu nome, né? Enfim. Então, com isso, a gente percebe assim, ó, que o que nós estamos hoje nadando ou boiando, vamos dizer assim, né? Para que a gente não se afogue. E mais uma vez eu digo assim, ó, o aprendizado que a gente teve, pelo menos eu tive, na parte de políticas públicas para as mulheres, desde 2003 para cá, foi uma coisa, assim, muito grande, né? A gente aprendeu, Rafael, aprendeu que política pública, e isso a gente aprende na prática, eu nunca estudei isso na universidade, né? E não sou especialista em políticas públicas também, né? Mas na prática a gente aprendeu que a política a gente se faz lá com as pessoas, né? Então nós tivemos nesse meio tempo 4 grandes conferências de política para as mulheres na esfera, começavam na esfera municipal, estadual e federal, né? Eu fiz parte de duas conferências nacionais, né? Como delegada de Santa Maria. E posso dizer assim, ó, que foram momentos riquíssimos, riquíssimos, porque ali se reuniam as mulheres do Brasil inteiro, né, as representações de todas as mulheres do país inteiro, das indígenas, das lésbicas, das trans, enfim, das brancas, das negras, um mundo, né? Um mundo. E ali a gente ficava 3, 4 dias traçando, levantando, né, as demandas das mulheres que foram trazidas pelos estados como forma de construir política pública. Eu não vejo outra forma de se construir política pública, né? Ninguém consegue. Quem tem um pouquinho de estudo, né, política pública, sabe que política pública não se faz fechada, né, fechada numa sala, né? A gente faz lá com a demanda daquele público que precisa daquela política. Então, as políticas públicas para as mulheres, principalmente, elas foram, e para muitos outros segmentos, né? Estou falando das mulheres, elas foram construídas coletivamente, né? O que nós tivemos daí nós tivemos 4 planos nacionais de política para as mulheres. Eu tenho aqui o segundo, né? Para ter uma ideia, ó, esse é o segundo plano, é isso aqui tudo, ó. Não se fala, porque quando a gente fala em política pública para as mulheres, a primeira coisa que vem parece que é a violência, né? Tudo bem, a violência é o que talvez mais apareça e o que mais machuque, mas existem outras tantas políticas e que estão aqui, né, como eixos, são 10 eixos aqui, e que precisam ser abordadas, né, tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual e no municipal. Eu não vejo o âmbito federal fazer... como é que eu vou dizer? Eu não vejo o governo federal, a nossa ministra, defender as mulheres como se defendia lá na década de 80, né? E se defendeu depois, em 2002, 2003 também, quando nasceu a Secretaria de Política para as Mulheres. O que a gente vê? A gente vê uma secretaria dentro de um ministério enorme que abarca 7 ou 8 secretarias, né? Então, ali se dilui tudo, né?
num grande ministério onde tem várias secretarias, se dilui tudo. Tem secretaria do idoso, secretaria da mulher, secretaria LGBT, se dilui muito, né? Quando nós tínhamos a secretaria o Ministério da Mulher, só se tratava de políticas para as mulheres. O recurso era todo para políticas para as mulheres. Hoje nós temos isso diluído, né, no Ministério, com 7 ou 8 secretarias, e uma secretária que não defende, né, não defende o espaço das mulheres, né? É uma secretaria extremamente preconceituosa até, né? Alinhada com muitos princípios religiosos, né? E eu acho que isso impacta muito, porque quando nós tínhamos uma secretaria nacional, né, quando nós tínhamos um ministério, que é chamado Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, com o status de ministério, e que as vinham de lá, né, as diretrizes vinham de lá, as coisas funcionavam, né? Nós abríamos a cabeça aqui embaixo, né? O Rio Grande do Sul é o fim do Brasil, né? Nós que é o começo, é o fim do Brasil, então as coisas custavam a chegar. Então, mas mesmo assim, quando a gente tinha diretrizes nacionais para as políticas para as mulheres, as coisas chegavam. Nós chegamos a ter no Rio Grande do Sul uma Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. Lutamos muito para Santa Maria ter, e estamos lutando hoje, né? É um dos focos da nossa campanha Santa Maria 50-50, né? Que futuramente nós tenhamos uma secretaria, uma coordenadoria. Já tivemos em Santa Maria uma coordenadoria, né? Mas logo não foi operativa, e nós não tínhamos talvez uma massa mais crítica de mulheres em Santa Maria, né, que soubessem que isso era importante. Acho que hoje Santa Maria está num outro momento. Então, nós chegamos a ter, no Rio Grande do Sul, uma Secretaria de Política para as Mulheres, né, e depois, em 2016, quando entrou o presidente Temer, né, no outro dia já o Ministério das Mulheres foi extinto. No outro dia, nós estávamos numa conferência de política para as mulheres, na quarta, lá, em Brasília, e era aquela choradeira, né? No outro dia já estava pronto, né, a extinção, e aí isso veio para os estados também, e hoje nós não temos mais uma secretaria de política para as mulheres, né? Não naquela magnitude que se tinha antes, né? Muito embora o Estado do Rio Grande do Sul esteja se mobilizando muito, né, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, principalmente na condução da criação de novos centros de referência para as mulheres em situação de violência, né? O Santa Maria está tendo a parceria do Estado numa luta que nós estamos tendo agora. É isso que eu posso te dizer, Rafael. A gente não tem, assim, né, alguma coisa que possa, essa política aqui, né? Não, nós não temos, não. A gente tem aquela coisa assim, meninos usam azul, meninas usam rosa. Então, aquele trabalho todo que se fez da construção, né, de homens e mulheres, né, durante 12 anos, toda uma construção que se fez no Brasil, de repente vem por água abaixo com falas desse tipo, né, dessa natureza. Certo. Professora, a senhora falou um pouco agora já sobre... Eu queria pegar o gancho da campanha Santa Maria 50-50. A senhora falou sobre o projeto de, no futuro, se ter uma secretaria em Santa Maria, se ter uma coordenadoria. Um dos grandes eixos da campanha é a questão da criação de um centro de acolhimento para mulheres em situação de violência aqui em Santa Maria, certo? Como a gente... a ideia desse programa é fazer um balanço. Eu queria saber como está a situação dessa reivindicação, né, da campanha Santa Maria 50-50, e não só da campanha, mas essa reivindicação de um centro de acolhimento para as mulheres em situação de violência
Como está a situação dessa reivindicação no decorrer desse último período? E também as perspectivas que se apresentam para 2022 nessa luta. Deixa eu historiar um pouquinho, então, essa campanha Santa Maria 50-50. A Santa Maria 50-50, ela nasceu dentro do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Santa Maria, que existe em Santa Maria desde 2019, como um espaço na tentativa de formar a rede de atenção às mulheres em situação de violência. Tá? Essa foi uma das políticas que a gente teve em 2007, eu acho. Esqueci da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio, tudo veio nesse espaço anterior que eu falei. Tá? Então, nós começamos esse fórum em 2019, ele é coordenado pela professora Laura Cortez, do Colégio Politécnico da Universidade. Tá? A Laura foi minha aluna na enfermagem, ela é enfermeira, e ela é muito voltada a essas questões. Então, o fórum, inclusive, é uma das propostas do doutorado dela, né, da finalização do doutorado, que ela trabalhou rede municipal aqui de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, essa rede, esse fórum, hoje a gente já pode falar que existe uma rede incipiente em Santa Maria, né, a partir do fórum, porque nós tínhamos serviços, né? Nós tínhamos serviços, Secretaria de Saúde, Juizado de Violência, Delegacia da Mulher, Delegacia Civil, Brigada Militar, mas ninguém se conversava, então isso não é rede, né? A rede tem que ter aquele fiozinho, né, que une as instituições. Então, o trabalho do fórum vem sendo esse, né? Hoje todas as instituições se conhecem, né? No início foram feitas reuniões em cada um desses serviços para que todos se conhecessem, né, e vissem como que funcionava cada um, né, isso foi o início do fórum. E em 2019, eu estava fim de 2019, quando começou a pandemia, 2020, né, foi. Fim de 2019, eu estava como assessora lá no Juizado de Violência Doméstica, tá? Assessorando o juiz Rafael em questões de saúde das mulheres, e a coisa começou a ir para um lado de políticas públicas para as mulheres, e a gente pensou em desenhar um projeto, então, que nos possibilitasse, dentro do fórum, né, lutar por outros espaços também, né, que tivessem a ver com a defesa dos direitos das mulheres e o próprio enfrentamento da violência contra as mulheres, né? Então, daí nasceu a campanha Santa Maria 50-50. O 50-50, nós nos embasamos numa iniciativa da ONU, do Planeta 50-50, que foi uma iniciativa da ONU em 2016, 2017, logo que saiu a Agenda 2030, em 2015, a ONU lançou Planeta 50-50 no sentido de que, olha, nós queremos até 2030 um planeta que seja 50% de igualdade, né, entre homens e mulheres, tá? Então, nós nos estimulamos com essa estratégia da ONU e pensamos numa Santa Maria 50-50, não até 2030, mas daqui para frente, né, que se pense em Santa Maria com a possibilidade de lutar por igualdade tanto de direitos como de oportunidades, né, entre homens e mulheres, que isso seja igualitário. Tá? Nosso objetivo maior, nós começamos isso em 2020, nós íamos lançar a campanha no dia 8 de março,
Aliás, no dia 21 de março, dia 8 nós não conseguimos. Nós íamos lançar a campanha lá na praça, estávamos com tudo ajeitado, todo o cenário pronto praticamente, e veio a pandemia, tá? Nós tivemos que suspender, assim como nós suspendemos também todas aquelas atividades que nós tínhamos presenciais, tá? Nós tínhamos várias atividades presenciais em escolas, nos quartéis, na base aérea, nos restaurantes, nas sinaleiras, levando material da nossa campanha, tá? O objetivo maior da nossa campanha é contribuir, tá? A gente não tem poder de mudar nada, né? Mas a gente tem o poder de construir e de fazer pressão, né? Para que nós temos o poder de contribuir, não de construir, de contribuir para que as relações sejam mais igualitárias em Santa Maria, em várias áreas, né? Em várias áreas. E nós pensamos que, para que isso aconteça, nós precisamos mexer em estruturas básicas, né? Uma das estruturas com o tempo, convencer, né, a gestão municipal da importância de se ter um espaço na gestão que defenda políticas para as mulheres em Santa Maria, né? Seja com o nome que for, Rafael, secretaria, coordenadoria, sei lá, né? Direção, diretoria, né? Mas que tenha um núcleo de mulheres que consiga conhecer as demandas das mulheres e consiga ir construindo políticas públicas coletivamente, né? Que foi como a gente aprendeu a fazer coletivamente, inclusive com a iniciativa privada, né? Com o poder legislativo, né? Então, isso é alguma coisa que nós pensamos que seja fundamental, né? Para qualquer município que tenha um espaço para as políticas para as mulheres. Dentro dessas políticas para as mulheres, né, nós começamos o inverso, nós começamos com as políticas, né? Nós começamos dialogando com a gestão municipal sobre a necessidade de Santa Maria ter um centro de referência, não é de acolhimento, é um centro de referência às mulheres em situação de violência. Tá? O que seria esse centro de referência? Esse centro de referência, ele tem que ser um espaço grande, um espaço bem central, para que as mulheres tenham acesso. Como o nome diz, ele é um centro de referência. Lá, as mulheres vão encontrar todo tipo de informação e encaminhamentos possíveis dentro dessa rede que já está mais ou menos formada. Tá? Então, hoje a gente pode dizer que tem uma rede incipiente, mas tem. Os serviços se conversam, os serviços se demandam, né? Então, nós já tivemos um diálogo bem promissor com a gestão municipal. A gestão municipal nos pediu um diagnóstico, né, dos serviços em Santa Maria, do que a gente teria em Santa Maria, que pudesse abarcar daí um centro, embora, mesmo sem ter uma rede formada, o centro viria numa boa, tá? A rede se formaria depois. Nós já temos uma rede, então melhor ainda. Então, nós fizemos, né, o fórum, né, com a campanha, né, a campanha fez um diagnóstico dos nossos serviços todos, e a gestão encaminhou para a Secretaria de Direitos Humanos do Estado, que estava até fim de setembro, se eu não me engano, outubro, com uma verba, disponibilizando uma verba para novos centros, né, uma verba pequena, mas que nos daria a chance de começar a pensar num centro de referência. Outra coisa, esse centro de referência, ele acolheria mulheres, sim, no sentido de direcionar, né? E esse centro faria toda a dinâmica
da mulher no fluxo desses serviços, tá? Nesse centro seria um espaço grande, como eu estava colocando. Desculpa, viu? São tantas coisas que eu vou me atravessando, mas é para não esquecer de nada no fim. Nesse centro se teria espaço para 2 assistentes sociais, 2 psicólogas e 2 advogadas, né? Uma sala de espera, uma sala de reuniões, uma sala para direção, enfim, um espaço que fosse especialmente para esse serviço, né? Um espaço que não tivesse outros serviços juntos, para que as mulheres não se sintam constrangidas de procurar aquele local e encontrar outras pessoas, né? Então, um espaço específico para isso. Então, tudo isso nós conversamos, aí foi encaminhado para Porto Alegre, e a secretária veio fazer uma reunião conosco, né, com a gestão chamou o fórum, chamou a campanha, né, chamou outros entes envolvidos, enfim. E ali ficou pactuado, não consigo te dizer que dia que foi isso, mas foi em outubro, se eu não me engano, tá? Ficou pactuado que Santa Maria vai ter um centro de referência, né? A nossa preocupação atual é saber o local, né, desse centro de referência, tendo em vista toda a normativa que se tem, uma normativa, né, de como que tem que ser. Então, atualmente a gente sabe que ele vai acontecer, né? Nós achamos que talvez não com esse nome de centro de referência, né? Porque ele vai começar num espaço menor, né? Com menos profissionais. Então, nós estamos no aguardo, né? Para que nós consigamos fazer outros diálogos para chegar até o ideal, tá? O que é positivo nisso? Pela primeira vez a gente consegue sentar numa mesa, né, com o Estado, o município, e conversar sobre isso. Acho que isso já é um ganho, né? Nós somos acostumadas sempre a não ganhar nada de graça, né? A gente está sempre ali, ó, conquistando na marra, né? Então, achamos que esse já é um começo, tá? É um começo de um centro de referência para Santa Maria. Centro de referência que receba as mulheres, encaminhe as mulheres, né? E, num primeiro momento, consiga dar conta de tudo que ela traz ali, tá? Outra política pública que nós estamos, por meio da campanha 50-50, indo atrás, é de uma nova lei para o Conselho de Direito das Mulheres de Santa Maria, né? Nós pensamos que, no momento que nós tivermos em Santa Maria uma coordenadoria de política para as mulheres, tá, Rafael? Uma coordenadoria que nós não temos, uma coordenadoria, diferente do centro de referência, outra coisa. Coordenadoria e um conselho de direito das mulheres que seja bem politizado, que seja operativo, né, que conheça as demandas das mulheres, nós podemos fazer muitas coisas acontecerem em Santa Maria, tá? Então, uma nova lei por quê? O nosso conselho foi criado em 1989, tá? Já tivemos várias leis, porque o nosso conselho, ele é engessado. O nosso conselho, ao contrário de tantos outros, ele vem com o nome das instituições, então ele é fechado naquelas instituições. Para ter uma ideia, nós temos instituições no Conselho da Mulher desde a criação do Conselho. Isso é inconcebível, né? E temos outras tantas instituições que não dizem respeito à temática do Conselho das Mulheres, que são os direitos das mulheres, e atrás de direitos das mulheres, né? Então, o que nós queremos? Nós nos unimos ao Legislativo, né? A vereadora Marina
Marina Calegaro, levou essa demanda nossa à Comissão de Direitos Humanos, que ela preside, e nós, do Fórum da Campanha, elaboramos uma nova lei, alicerçada em outras leis mais modernas, né? As leis, principalmente do Nordeste, são muito modernas, dos conselhos do Nordeste são muito modernas, e a própria lei do Conselho Nacional e a lei do Conselho Estadual, elas são leis que permitem que as entidades, que os grupos de mulheres, enfim, se candidatem para entrar no conselho, entendeu? As pessoas se candidatam, as instituições se candidatam, as pessoas não são escolhidas ou não são convidadas por alguém. Um conselho não pode funcionar como convite. Ah, fulana, tu é bem legal, vou te convidar, quer entrar no conselho? Não é assim, né? O conselho é uma instância de controle social, de participação da comunidade. Então, nós precisamos ter nós precisamos ter conselhos representativos. Tá? Nós não temos no nosso conselho mulheres recicladoras, nós não temos mulheres trans, nós não temos grupos de mulheres negras, enfim, o fórum não está lá, o fórum não está lá, o hospital universitário não está lá, que abarca quantas mulheres em situação de violência. Então, assim, ó, o que nós construímos junto com o Legislativo? Construímos uma lei que coloca 2 segmentos, um segmento do governo, com algumas secretarias, com 7 secretarias daqui, mais a universidade, tá? E a coordenadoria. Então, nós temos as 3 esferas ali, esfera municipal, estadual e federal, no segmento do governo, e o segmento da sociedade civil, nós deixamos 10 vagas, então o nosso conselho seria, em princípio, com 17 vagas, tá? 10 vagas para o segmento da sociedade civil organizada. Sendo que, de 2 em 2 anos, teria um edital público, uma chamada pública, para aquelas entidades com critérios, vamos ter que colocar critérios, para aquelas entidades que realmente trabalham com os direitos das mulheres, que buscam políticas públicas para as mulheres, que essas mulheres consigam integrar o conselho. Tá? Pensamos que essa iniciativa é importantíssima, nós precisamos de um conselho aguerrido, de um conselho politizado, que faça embates no bom sentido, com a gestão, que leve demandas reais das mulheres de Santa Maria para a gestão, que esteja em contato com as comunidades, esteja em contato com as periferias, levando as demandas. Um outro pedido nosso na lei é um fundo municipal por direito das mulheres. O Conselho Municipal não tem verba, não tem nenhuma verba, nenhum recurso público que lhe permita fazer um simples folder até, né? Então, nós estamos pedindo um recurso municipal, né? Que a gente consiga, que se consiga fazer alguma coisa, né? Eu digo a gente porque eu me incluo nessa luta. A lei já foi aprovada na Câmara por unanimidade, passou na comissão primeiro por unanimidade, passou na Câmara por unanimidade e já foi encaminhada para o prefeito. E nós vamos ter uma reunião, estamos agendando uma reunião para logo, né, para a gente conversar sobre isso, né, para ver como que vai ser, como que vai caminhar daqui para frente, porque tem outras coisas para fazer, daí até implementar um conselho com essa nova roupagem, assim, vamos dizer, né? Eu queria voltar atrás um pouquinho no centro de referência, uma coisa uma situação que não digo impeça, mas que dificulta bastante, em relação ao recurso, né, para se instalar um centro de referência dentro dos moldes da normativa federal, né? Então,
recorremos mais uma vez ao legislativo, né? A Marina é o nosso grande gancho lá dentro, ela faz parte do Fórum de Mulheres também. O fórum é aberto para todas as pessoas que queiram entrar, tá? Com todos os partidos que queiram entrar, tá? Então, o que a Marina fez? A Marina fez uma emenda, né, pedindo recurso para esse centro de referência. Passou a emenda, a gente sabe que passou a emenda. Só que a gente sabe que não é tão simples assim, né? Todo recurso público ele tem que estar dentro de um orçamento, né? Esse recurso não estava dentro do orçamento, né? Então, a nossa luta vai ser para que o orçamento abarque, né, tanto o que o Estado alcançar, né, e o que o município conseguir também nos disponibilizar para ter esse centro de referência. Então, eu penso assim, ó, Rafael, como eu tinha dito antes, isso que a gente está fazendo aqui hoje em Santa Maria, eu penso que seja resultado até das nossas vivências nesse período de 2003 até 2016, né? A nossa vivência dentro desse turbilhão de iniciativas políticas, de tentativas de tirar a mulher do seu mundo de invisibilidade, de subordinação, né? Para não falar em opressão, que é muito maior, mas de subordinação, né? Desse, quem sabe, superar um pouco dessa sociedade patriarcal que nós temos, né? Que coloca a mulher sempre em segundo lugar, como se fosse um ser de segunda categoria, né? E que tem que aguentar tudo, né? E que tem que ficar quieta, e que se ela não ficar quieta, ela morre, né? Então, eu penso que hoje Santa Maria está num outro momento, sabe? Eu acho que as mulheres de Santa Maria hoje, e eu digo isso porque eu vivencio os movimentos feministas aqui em Santa Maria, né? Que a gente pode dizer que hoje já existe desde o início da década de 2000, né? Desde o ano de 2000, 2000 e pouco, né? Em que eu ia para a praça, eu era professora da universidade, eu ia para a praça com as alunas brigar para dizer que o dia 8 de março não era segundo dia dos namorados, né? Que era o dia das mulheres se verem como serem seres inteiros e de empoderamento, enfim, né? Então, de lá para cá, eu penso que as mulheres estão se mexendo em Santa Maria, né? Nós temos grupos grandes de mulheres, por exemplo, o grupo das Mulheres do Brasil, né? Que vai fazer, inclusive, agora um evento dia 4, nós vamos estar juntos, né? Juntas com elas, né? O fórum, a campanha, vamos estar juntas, porque eu acho que a gente precisa agregar forças, a gente precisa unir, nós precisamos unir, né? Deixar as vaidades todas de lado, porque o nosso objetivo é um só, né? Nós queremos igualdade de direitos e de oportunidades. Nós temos tudo no papel, mas na vida real não é assim. Na vida real nós continuamos atrás, nós não conseguimos chegar do lado ainda, né? Então, eu acho que Santa Maria hoje tá bem representada, né? Nós temos o movimento de mulheres negras, né? O MNU, né? Muito bem representado também, caminhando com passos muito fortes na defesa das mulheres negras, né? Penso que a gente precisa unir forças também com as mulheres negras, né? Nós sabemos que não podemos falar do lugar das mulheres negras de forma nenhuma, né? Mas nós precisamos unir forças, né? Nós precisamos estar juntas nessa luta, cada uma com as suas lutas mais específicas, né?
mas a gente precisa estar junto, né? As mulheres negras, as mulheres brancas, as trans, as jovens, as idosas, todas nós precisamos estar juntas na tentativa de contribuir para a mudança. Nós precisamos contribuir para a mudança, não podemos mudar o mundo, mas a gente pode contribuir para a mudança significativa, sim. E é isso que a campanha almeja, né? Contribuir em reflexões, em ações, que a gente possa devagarinho ir mudando, sempre vendo que a importância da política em tudo isso. Né? Não estou falando em política, nessa politicagem que a gente vê hoje no Brasil. Eu estou falando na política como espaço de diálogo, né? Como espaço de encontrar soluções, né? Eu prefiro sempre a política ao invés da guerra, né? Outro faz guerra, outro faz política, então nós precisamos fazer política, nós precisamos conversar sobre muitas coisas, né? E convencendo. Nós estamos trabalhando, acredito, hoje em Santa Maria, nessa linha do convencimento, né? Do convencimento da parceria, né? A nossa parceria junto à gestão municipal em relação ao centro de referência foi muito bacana, né? Muito bacana. Então, é isso que tem que ser. Eu acredito nisso, né? As mudanças só vão se processar por aí. Perfeito. Professora Maria Celeste, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Rafael, por poder dar um pouquinho de visibilidade, né, ao que está sendo feito em Santa Maria, né, em termos de busca por políticas públicas para as mulheres. A gente sabe que isso muitas vezes não chega nas periferias, né? Inclusive nós, depois que fizemos a lei, nós fomos a vários espaços de periferia conversar com as mulheres, né, sobre a necessidade dessa lei, né, pedindo que elas se organizem para amanhã depois elas fazem parte do conselho também. Então, eu agradeço o espaço, tá? E esperamos que essas informações, né, esse conhecimento chegue também a mais pessoas, né, e que a gente realmente valorize a igualdade de gênero como um tema importante para o mundo, para a paz no mundo, né, para o desenvolvimento no mundo. Tá, Rafael? Certo. Professora, muito obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora aposentada do curso de enfermagem da UFSM, integrante do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Santa Maria e idealizadora e coordenadora da campanha Santa Maria 50-50, a professora Maria Celeste Landerdal. Essa é a segunda edição dessa série de balanços que vamos promover nesse final de ano. Essa edição do Ponto de Pauta, assim como as demais, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.